Amigos e amigas, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais este encontro da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Para aqueles que têm nos acompanhado, nós estamos fazendo essas palestras agora semanais, né? Esses encontros estão acontecendo semanalmente. E em cada mês nós estamos tratando assim, de um tema específico, né? Na abertura de um mês. Hoje nós estamos abrindo o terceiro mês. E o terceiro tema dessa série de palestras e encontros que nós vamos ter ao longo desse ano de 2019. O primeiro mês, ele tratou, vocês devem lembrar, aquele que nos acompanham, da imagem do arquétipo. O ser humano traz a imagem do arquétipo universal dentro de si mesmo. E todas as palestras durante o mês de fevereiro trataram e aprofundaram esse tema. Essa imagem, ela contém dentro de si toda a possibilidade da manifestação universal, todo o projeto de vida que está para ser realizado naquilo que nós chamamos de ser humano. No segundo mês, nós falamos muito sobre o egocentrismo versus a manifestação universal dentro do ser humano, do processo de apego, do processo de identificação do homem com sua própria imagem. E nesse terceiro mês, nós vamos falar um pouco sobre a manifestação do tempo e da eternidade. E o tema da nossa palestra de hoje tem como título A Eternidade no Tempo. Aparentemente bem contraditório, né? A eternidade no tempo. E numa visão bem comum, numa visão bem simples, às vezes a gente tem a noção, a gente fala sobre a eternidade, mas como se fosse um longo tempo, ou algo que demanda muito tempo para passar, né, para se concretizar, enfim, dura uma eternidade. E, na verdade, assim, não a eternidade, a ideia de eternidade que nós estamos trazendo não está ligado a isso. Na verdade, é algo que transcende ao tempo. Na verdade, é um estado de consciência completamente distinto do estado de consciência identificado que nós tratamos nas palestras passadas. A eternidade, ou a ideia de eternidade, está ligado à ideia do plano universal, né, da concretização do plano universal. E para a gente trabalhar um pouco nesse nosso encontro, nós vamos ler o post, a frase que foi associada ao post dessa palestra. E a gente vai colocar aí na tela para que vocês possam acompanhar essa leitura e depois a gente vai desenvolver, a partir dessa leitura, algumas ideias, tá bom? E em seguida a gente vai poder abrir para perguntas caso elas existam, tá bom? Então vamos lá. O ser humano está consciente da sua existência separada e sujeito ao jogo do tempo, pois carrega o peso do passado e projeta continuamente sua vida futura. No entanto, uma consciência renovada pode transcender esta condição e vivenciar a plenitude do eterno presente, a eternidade. Vamos aos poucos ler novamente e vamos parar e fazer algumas reflexões, tá ok? O primeiro trecho diz o seguinte: o ser humano está consciente de sua existência separada. Será que nós estamos conscientes dessa existência separada e de que nós estamos separados? De um modo geral, é senso comum, assim, a gente percebe que grande parte da humanidade está em busca ou está precisando encontrar algo, se tornar pleno de algo. Então existem N religiões nas quais os seres humanos buscam, vamos assim dizer, esse retorno a Deus, ou à unidade, ou à perfeição. E essa busca,
ela de alguma forma vem de algum impulso interior do ser humano. E às vezes, ou muitas vezes, esse reencontro ou essa unificação, ela é colocada para depois, por exemplo, da perda do corpo físico, daquilo que nós chamamos comumente de morte, ou então sob a intervenção de terceiros, gurus ou mestres e etc., ou através de exercícios, de treinamentos, enfim. Mas a noção da separação parece clara, mesmo que às vezes o ser humano não esteja completamente consciente dela, ou do que a motiva. Mas ele percebe dentro de si que ele está separado daquilo que nós podemos chamar a manifestação universal da vida. Já que ele traz dentro de si esse arquétipo universal e que ele é parte de um todo e que ele está a caminho de tornar-se consciente como parte desse todo e colaborar nesse desenvolvimento do todo, ele sente a separação e busca de N formas o processo de integração. E na maioria das vezes nós terminamos de mãos vazias ou postergamos isso por uma outra encarnação ou por uma vida que a gente acredita que venha após a morte, né? Mas, na verdade, após a morte a nossa consciência é a mesma. Não há uma transformação pelo fato de o corpo físico deixar de ser vivificado pelas forças etéricas e astrais. Enfim. Então, voltando à nossa frase, o ser humano está consciente de sua existência separada? Sim, mesmo que inconscientemente ele parece estar. E por isso, tantas buscas, né? E o segundo trecho diz assim: e sujeito ao jogo do tempo, pois carrega o peso do passado e projeta continuamente sua vida futura. E aqui creio que todos nós podemos observar dentro de nós mesmos, dentro das manifestações, das nossas reações, como isso é forte. Como o passado, através de N mecanismos, em grande parte, condiciona nossas respostas, premedita uma série vamos assim dizer, de reações frente a N situações. E nós sabemos, né, pela ciência, pela psicologia, o quanto nós somos determinados pelo nosso inconsciente ou subconsciente, tanto individualmente como coletivamente. Sabemos que a projeção da vida futura também traz para o ser humano um direcionamento, né? Ele projeta e, em cima daquele projeto, ele faz N esforços, ele se orienta, enfim, ele leva o seu ser a tentar atingir aqueles objetivos. Então, nesse aspecto, todos nós temos tanto o condicionamento do passado, que se manifesta através de heranças sanguíneas dos pais, dos avós, enfim, de toda a árvore genealógica nossa, e também do passado microcósmico, aquilo que nós chamamos também de karma, né? E toda a nossa ansiedade com relação ao futuro, toda a nossa preocupação com a vida que virá. Então o ser humano ele está sujeito a esse jogo do tempo. Todos nós vivemos ou reagimos nas nossas interações com a vida, com outros seres humanos, com os nossos familiares, com os nossos amigos de trabalho, enfim. Pautado por essas duas situações do tempo, o passado e o futuro. E continuando, diz assim, continuando a nossa frase: no entanto, uma consciência renovada pode transcender esta condição e vivenciar a plenitude do eterno presente. E aqui, amigos, nós temos uma possibilidade de saída da condição que foi estabelecida, mas
que não é totalmente determinante da nossa condição de consciência. Aí se aponta uma porta, né? Uma saída, uma fresta de possibilidade de transcender a essa condição de uma consciência determinada pelos aspectos temporais, tanto do passado como do futuro. E a tudo isso está ligado ao que foi comentado nas intervenções passadas, nas palestras passadas, sobre o processo de apego, sobre o processo de identificação nossa com o nosso próprio eu, com a nossa própria imagem, né? Com tudo aquilo que nós pensamos, nós sentimos, nós desejamos e que, de um modo geral, nós agimos a partir de todos esses condicionamentos. Então, existe uma possibilidade de transcender essa condição. E essa possibilidade resulta desse elemento atemporal, quer dizer, que transcende ao temporal, ou o eterno, ou a eternidade no tempo, dentro de nós. Creio que todos vocês já ouviram falar demais dessa condição, né, dessa possibilidade. E todo o trabalho de uma escola espiritual, como a da Rosa Cruz Áurea, e de todas as escolas espirituais do passado, tentam, através da vivificação deste elemento universal, tornar o ser humano de todo consciente, né, de todo o seu condicionamento do passado e da sua expectativa de futuro, e a partir desse elemento universal dele, como ponto de contato, ele poder transcender todos esses elementos que o tempo e o espaço lhe limitam. E é interessante, amigos, nós aprofundarmos um pouquinho essa questão desse elemento universal em nós e daquilo que nós chamamos de consciência. Vou tentar me aprofundar um pouquinho. Todos nós ouvimos e podemos perceber dentro de nós, não com a percepção sensorial, mas assim, pelas nossas buscas, a presença desse elemento eterno dentro de nós, desse elemento que transcende ao tempo. Pelas nossas pesquisas, pelas nossas inquietações, pelas nossas perguntas. Então, a manifestação de tudo isso é sinal de que há um elemento estranho a esse condicionamento. E que, de alguma forma, esse elemento, essa centelha, que nós podemos chamar também de centelha espiritual, ela se liga, em alguns momentos, à nossa consciência. E é a partir dessa ligação, é a partir do momento em que o ser humano, através das suas experiências da vida, né, de tudo aquilo que a vida coloca à sua frente para que ele possa se relacionar, para que ele possa conviver, para que ele possa ter experiências, ele, a partir disso tudo, ele começa a perceber que há algo mais, algo além de tudo aquilo que a vida apenas lhe apresenta. Ele não tem uma percepção clara desse elemento da eternidade dentro de dele, mas alguma coisa ele intui que existe além disso. E nesse momento, como que despertado na consciência dele mesmo, esse elemento que faz uma série de perguntas, uma série de questionamentos, e que o movimenta em busca de respostas. E por isso ele se torna inquieto. Então percebam que na própria vida, ela dá o elemento necessário para que a gente possa perceber a presença da eternidade dentro de nós. O trabalho que uma escola espiritual como a da Rosa Cruz Áurea tenta fazer sobre aqueles que reconhecem isso dentro de si mesmos e que acreditam que tem um caminho a ser trilhado, é ajudá-lo a, vamos assim, tornar dinâmico não só o anseio, mas a percepção daqueles obstáculos
que tornam aqueles impulsos da manifestação da eternidade no tempo, que criam obstáculos, né, que criam muros, que criam capas que impedem de que esses estímulos, né, cheguem à nossa consciência. Por isso que se diz que um dos primeiros passos desse caminho é a presença de uma série de perguntas, a presença de uma inquietação, de forma que esse ser humano, que traz dentro de si esse fogo do espírito, que a gente pode também chamar essa centelha, ele é continuamente chamado a dar uma resposta na sua vida. E uma vez ele possa se ligar a um trabalho como esse, ele será estimulado do ponto de vista de um campo especial preparado para que ele possa, com todo um grupo, atrair para dentro do seu sistema as forças que poderão ser auxiliares neste processo de libertação desses condicionamentos dos elementos do passado e do futuro no ser humano. Então, a mensagem de uma escola espiritual é uma mensagem extremamente positiva, alegre, né? É uma mensagem que traz assim, uma possibilidade de o ser humano dar continuidade dentro de si mesmo a uma manifestação universal que, vamos assim dizer, ela está como que aprisionada temporariamente. Ela como que encalhou nesse processo. E para que a gente possa continuar navegando ou continuar executando o projeto inicial, né, nesse arquétipo universal que está dentro de nós, o elemento de nossa consciência é fundamental. Então, tudo aquilo que nós podemos chamar de aprisionamento é um condicionamento que nós mesmos criamos e nós mesmos temos a chave para fazer o descondicionamento ou a libertação desses condicionamentos. E a eternidade ser uma manifestação atual, presente. E vejam, dentro do espaço temporal, a gente não vai deixar de conviver, né, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. Nada disso, né? A grande alegria desse trabalho, desse processo, é que você está aparentemente na mesma condição, mas a sua consciência, né, o seu estado de ser, as forças que lhe movimentam, são de uma outra dimensão. Elas estão atuando no tempo, mas não são dirigidas, não são condicionadas pelos elementos que foram gerados pela projeção de uma imagem temporal, né? Que são os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, a nossa vaidade, enfim. Tudo isso projeta no ser humano uma série de imagens. E quando, pouco a pouco, essas imagens vão sendo apagadas, né? O nosso campo astral, o nosso campo etérico vai se libertando dessas formas, dessas imagens, dessas formas, pensamentos. O elemento que nós chamamos de eternidade, aquilo que transcende ao tempo, ganha espaço dentro de nós. Amigos, eu vou ler duas frases para a gente encerrar essa primeira etapa e, a partir daí, se houver perguntas, a gente pode começar a trabalhar em cima disso, tá bom? Essas frases, elas são tiradas do livro de Mikhail Naim, chamado Livro de Mirdá. E uma delas diz o seguinte: o tempo é uma roda criada pelos sentidos e pelos sentidos lançada a girar no espaço. E a outra diz o seguinte: a roda do tempo gira, mas seu eixo está sempre em repouso.
creio que também que essas duas pequenas frases dão muitas reflexões para que a gente possa trabalhar dentro de nós mesmos, nos nossos questionamentos, nos nossos trabalhos interiores, né? O tempo é uma roda criada pelos sentidos, e pelos sentidos lançada a girar no espaço. Ok, amigos. Nós vamos agora começar a nossa segunda etapa, e estamos vendo aqui que parece que já temos algumas perguntas. O Janderson Nascimento pergunta: o tempo é apenas uma percepção mental diante da eternidade? Obrigado, Janderson, pela pergunta, que diz o seguinte: o tempo é apenas uma percepção mental diante da eternidade? Nós podemos dizer que sim, mas isso não seria suficiente para que a gente entendesse com mais profundidade o processo que pode nos libertar desse condicionamento. Porque a eternidade, quer dizer, a transcendência do tempo, ou também nós podemos chamar a vida, é o que é de fato, né? O tempo, como nós falamos há pouco, é criado pelos nossos sentidos, né? A transformação disso e a medição, o passado, o condicionamento ao passado ou a expectativa do futuro, elas trazem ao ser humano vamos assim dizer, esse condicionamento. Mas não se tornou apenas uma percepção mental que a gente possa, vamos assim dizer, por um pequeno exercício ou por um pequeno esforço, se libertar disso, tá, Janderson? Na verdade, isso ficou organicamente impregnado em nós. Todo o nosso organismo, todas as nossas glândulas, todo o nosso sistema nervoso, todo o nosso condicionamento mental, ele está ligado a esses aspectos. Então, ele se revela, vamos assim dizer, nesse aspecto mental, não tenha dúvida. Mas ele é muito profundo, ele está enraizado no ser humano até o sangue. E por isso que é preciso um elemento que está acima de tudo isso, que é a própria eternidade que está dentro de nós, que ela possa remover progressivamente, né? E é por isso que nós dizemos que é um caminho. E que esse caminho é construído a cada passo. Ele não existe na sua integridade, assim, determinado, a gente não vê o caminho todo, né? Esses condicionamentos, eles vão se apagando pouco a pouco. E pouco a pouco, a eternidade vai ganhando espaço dentro dessa manifestação temporal, que é essa nossa consciência. Enfim, apenas te dei mais alguns elementos que a gente possa, vamos assim dizer, refletir. É claro que não há resposta na sua completude, né? Não seria possível nesse momento, né? O Cris Matos também pergunta: poderia explicar sobre o conceito de mônada na visão da Rosa Cruz? Como afetam o nosso passado e futuro? Cris, vamos tentar fazer uma imagem aqui, tá? O ser humano traz uma imagem do arquétipo universal dentro de si. E se for possível você assistir essa primeira palestra, talvez você tenha aí alguns elementos a mais para trabalhar dentro de você mesmo. Essa imagem do arquétipo universal, ela traz o elemento do absoluto, em primeiro lugar. E esse absoluto, ele se desdobra em dois aspectos.
que nós podemos chamar espírito, matéria, ou pai, mãe. E a partir daí, a partir desses três elementos do absoluto e da sua duplicação nesses aspectos espírito e matéria, é construído a manifestação. Esses três princípios levam à manifestação. E a manifestação, o quadrado, né? Você parte de um triângulo e manifesta-se um quadrado. Quando a consciência se manifesta e se apega e se identifica com a sua própria imagem, e aí nós estamos aqui trabalhando mais ou menos aquilo que foi colocado nas palestras anteriores a essa e subsequentes à primeira, ele acaba se ligando, ele acaba se apegando àquilo que ele criou, e é como se ele retivesse dentro de si a continuidade do processo da manifestação universal. Ele construiu até um determinado momento, até a consciência dele passou de um estado mineral, um estado vegetal, um estado animal, e ele agora tem a consciência humana. E essa consciência humana, ela tem a autopercepção, ela consegue perceber a si mesma. Mas a identificação com essa percepção, vamos assim dizer, ela colocou essa percepção, essa consciência dentro de alguns limites, que nós chamamos os limites do espaço e do tempo. Ela se identificou e paralisou o processo de continuação do desenvolvimento dessa consciência. Por isso o tempo e por isso o espaço. E por isso a roda, que nós chamamos a roda de Sansara, que não se desgasta, porque a gente está sempre rodando do começo ao final do tempo, e o tempo gira e as encarnações se repetem. Então, é possível a libertação disso? Sim, porque nós temos dentro desse elemento universal em nós, dentro dessa manifestação do universal em nós, a imagem do arquétipo universal. E é sobre ele, e somente a partir dele, que esse processo de libertação do passado e do futuro são possíveis de acontecer. Então, todo o trabalho de uma escola espiritual como a nossa é voltada a tornar dinâmico esse elemento dentro de nós e ele ser novamente ligado à nossa consciência. E a partir do momento em que esse caminhante estabelece essa ligação interior entre a sua identidade e a percepção dessa identidade no seu candelabro de cima, né, nós criamos uma harmonia mínima entre esses dois, vamos assim dizer, esses dois campos de força, e eles começam um processo de harmonização entre eles. E a partir daí é possível a manifestação do que nós chamamos da força universal cétupla. E a entrada dessas forças no sistema vão nos auxiliar a fazer o trabalho, a dar os passos necessários para que essa condição de aprisionamento seja pouco a pouco transformada. Então, respondendo agora mais diretamente à tua pergunta, Cris, é a partir da mônada, né, dessa tríade que está dentro do nosso arquétipo universal e que isso está dentro de nós também, enquanto manifestação do universal, é que todo o processo de libertação do passado e do futuro se tornam possíveis. Temos aqui mais uma pergunta, amigos, da Célia Regina. E ela pergunta:
O que é a rosa cruz? Regina, nós podemos responder isso de várias formas, tá? Eu gostaria primeiro de colocar que você colocou na sua pergunta, pelo menos veio para mim aqui por escrito, separado rosa da palavra cruz, né? E realmente assim é, né? O elemento rosa, ele representa esse aspecto universal em nós, né? A possibilidade da transcendência do aspecto temporal, que no caso do nome, né, rosa, está simbolizado pela cruz. Por isso que no símbolo da rosa cruz, a rosa desabrocha na cruz. Usando aí a nossa palestra, ou o tema da nossa palestra, a eternidade desabrocha no tempo, né? Então, a Rosa Cruz se dedica, aí agora como um campo de trabalho, ou se a gente quiser chamar também como uma instituição, se a gente quiser assim tê-la, né? Porque ela tem essa manifestação como instituição também, mas ela é um campo de força, de luz e de vida, e muito mais do que isso, que possibilita a cada ser humano que se dispõe a fazer esse processo e que quer participar desse trabalho, a ser auxiliado por esse campo. Então a Rosa Cruz Áurea, ela é, na verdade, um campo de força, um campo magnético, que reorienta toda a nossa vida de pensamentos, sentimentos, desejos e, por fim, de ações, a partir do elemento universal em nós. Na verdade, ela é apenas uma facilitadora. Quem faz isso é cada um de nós como alunos. O processo de transformação da nossa consciência está sempre nas nossas mãos. Nós não podemos terceirizar isso para a escola da Rosa Cruz Áurea. Não é isso, né? O aluno, ele é quem caminha. A Rosa Cruz Áurea, ela é um conjunto de forças que todos os alunos que estão realizando esse processo colocam à disposição de todos. Pois todos aqueles que se libertaram, eles deixaram no campo etérico, no campo astral da natureza, esse processo impregnado. E quando um movimento como o de uma escola espiritual procura se manifestar, tudo aquilo que no passado foi impregnado no campo etérico e no campo astral da humanidade é colocado à disposição desse grupo também. Então, assim, vejam que o campo de uma escola espiritual, ele traz uma possibilidade de ajuda imensa a todos aqueles que querem e acreditam que podem realizar dentro de si mesmos esse processo, tá? Espero ter te ajudado, Regina. A Aline faz aqui uma pergunta que também é bastante interessante, eu vou ler. Obrigado, viu, Aline, pela tua pergunta. É verdade que a pessoa, para entrar na Rosa Cruz Áurea, precisa abandonar várias atividades mundanas, não beber álcool, ser vegetariano e parar de frequentar todas as linhas de estudo espiritual? A resposta simples é não. Mesmo porque nós não podemos abandonar as nossas atividades mundanas. Nós somos seres humanos, né? Nos relacionamos com outros seres humanos, precisamos comer, trabalhar, estudar, enfim. Então, as atividades mundanas, assim, não tem nenhum sentido negativo. É a única coisa que a gente dispõe de experiências para aprender. Então, nós não temos que largar absolutamente nada. Nós temos que continuar a nossa vida normal, como sempre tivemos.
o que vai mudar é que nós vamos estar mais atentos, né? Mais voltados para perceber em todos os nossos relacionamentos, né? Seja em familiares, seja no trabalho, seja com os amigos, aonde a gente estiver, né? Não existe um local ideal para se fazer um trabalho espiritual. O local ideal é onde a vida nos colocou. Todos nós estamos aonde devemos estar, né? Há uma sabedoria, uma lei universal que nos coloca perante a vida tudo aquilo que precisamos para a gente aprender, para poder dar continuidade ao desenvolvimento desse arquétipo universal que todos nós temos dentro de nós. Não beber álcool, ser vegetariano, parar de frequentar, não beber álcool ou ser vegetariano, será, se for assim do desejo daquele que está caminhando em determinado momento, colocado como uma necessidade para que o processo ao qual ele está acreditando se realizar dentro de si tenha continuidade. Uma escola espiritual, ela nunca faz imposições à consciência humana. Não existe nenhuma imposição. Aquele que está caminhando, ele vai perceber exatamente o que ele precisa para dar os próximos passos. Se ele precisar eliminar os elementos que alterem a sua consciência, como, por exemplo, o álcool ou algum tipo de droga, ele vai tirar esses elementos. Porque ele precisa estar com os seus veículos, né, com os seus instrumentos de percepção, o mais próximo do campo de vigília, assim, do campo da integridade possíveis. E esses elementos que alteram vão alterar também a percepção da vida. Então, mas isso não é uma imposição. Ele vai ter que compreender por si mesmo e ele vai deixar no momento que ele achar que isso seja necessário. Então, assim, não há nenhuma exigência nesse aspecto. O aluno, ele sempre terá sobre si, né, nas suas mãos, o domínio do seu caminho. Então, assim, eu diria que realmente as tuas perguntas, não. Mas é claro que à medida que ele vai caminhando, ele vai perceber aquilo que poderá ser retirado dos seus hábitos, mas assim, é ele que tem que tomar essa decisão, né? É claro que a gente poderia aqui depois, em outro momento, talvez não seja o momento, de aprofundar por que em algum momento esse caminho pede que nós sejamos vegetarianos, né? Pede que a gente não altere o nosso estado de consciência, é claro, mas isso não pode ser impositivo, tá certo? Espero ter respondido tuas perguntas, sabe? O Wagner também faz uma pergunta, o Wagner Rocha, uma pergunta que é muito interessante e muito pertinente, que diz o seguinte: esse novo estado de consciência vai ser manifestado naturalmente ou temos que forçar, talvez ele tenha querido dizer, tá, forçam, né? Temos que forçar através de técnicas. Wagner, nem uma coisa, nem outra. Ele não virá naturalmente, porque, veja, vamos assim relembrar o desenvolvimento da consciência no ser humano, ou na vida, né? A primeira consciência que se estabelece é uma consciência do estado mineral, uma consciência que dorme profundamente, vamos assim dizer, né?
A consciência vegetal ela já é diferente, né? Ela já manifesta algo da vida, né? Do movimento da vida, do crescimento. A consciência animal, ela já dá um passo seguinte em relação às outras duas. E a consciência humana, ela também dá um outro passo. Você vê que os 3 primeiros estados de consciência, eles são completamente integrados à natureza. Eles reagem de forma harmônica àquilo que está projetado para as suas consciências, né? O mineral não questiona, nem o vegetal questiona, nem o reino animal questiona nada. Eles reagem, eles estão totalmente integrados à natureza, né? Eles agem naturalmente, né? A consciência humana, como nós temos hoje, que tem a percepção de si mesmo e a percepção da vida como ela se manifesta, ela questiona sobre isso e interfere, né, na natureza. E como ela não está integrada, ela foi separada. A consciência é uma consciência separada, né? Aquilo que nós lemos na primeira fase, ela está separada. E a separação, por ela não estar separada, mas ao mesmo tempo, e está ao mesmo tempo desintegrada, quer dizer, ela não coopera com o desenvolvimento do todo, pelo processo de identificação que ela passou, ela tem uma reação, vamos assim dizer, negativa para a natureza, né? Então, como nós não compreendemos e não temos uma ligação, vamos assim dizer, consciente com todo o plano universal, nós estamos sempre agindo contrário àquilo que a natureza nos oferece. Então nós degradamos a natureza, aprendemos com as experiências que fizemos mal a isso ou aquilo, enfim. Esse aprendizado, ele vai dar a esse ser humano uma consciência daquilo que ele está fazendo, vamos assim dizer, entre aspas, de errado, né? Mas que ele não tinha outra forma de aprender, né? Ele está aprendendo com essas experiências. Se fosse pelo processo da natureza, ele estaria totalmente integrado, mas ele tem que se integrar a esse desenvolvimento por um esforço da sua consciência. Então, esse próximo passo que a consciência tem que dar, além dos 4 que ela deu até agora, esse 5º elemento, ele precisa ser dado pelo próprio ser humano e não mais feito de fora para dentro, como foi até agora. Todos esses outros 4 estados de consciência foram nos dados naturalmente, como você coloca. Mas a integração e a colaboração com a consciência universal, ela é um processo consciente. É um processo que o ser humano precisa trabalhar. Mas não, aí eu vou para a tua outra pergunta, a outra parte da pergunta que diz, através de técnicas que são desenvolvidas pela essa própria consciência que está apegada ao seu egocentrismo. Mas, sim, pelo desenvolvimento do elemento universal que está dentro dele, que não é egocêntrico. Porque é só esse elemento, que já é por si mesmo universal, que precisa ganhar espaço dentro da nossa consciência, dentro dos nossos corpos etéricos, astrais, dentro dos nossos corpos mentais. Então, todo esse processo de despertar o elemento universal em nós, ou de dar continuidade a esse despertar que já em cada um de nós que está aqui presente já se deu, porque senão nós não estaríamos nem aqui, né? Foi Ele que nos fez fazer todas essas perguntas. Então, nós temos que dar continuidade a esse processo de questionamento, mas todas as técnicas que, de um modo geral, o ser humano criou, ela tende
infelizmente, a reforçar esse estado de identificação, esse estado de egocentricidade que nós temos. Então, no processo de uma escola espiritual, nós não usamos de nenhuma técnica, seja de postura, de respiração ou, enfim, de algum elemento que nós precisamos usar esses corpos identificados, seja o nosso corpo mental concreto, seja os nossos 5 sentidos, né? Os elementos astrais, o desenvolvimento de viagens astrais, por exemplo, o conhecimento do campo astral da natureza, nem através de processos de intervenção no campo etérico do nosso corpo etérico, de toques em pontos sensíveis, de meridianos, enfim. Não. Nenhuma dessas técnicas despertam o elemento universal em nós. Eles podem, sim, tornar mais ligados a essa natureza, tornar-nos mais egocêntricos ainda, na tentativa de despertar esse elemento universal. Não sei se fui suficientemente claro, tá, amigo? Mas era isso que eu poderia nesse momento, colocar. E muito obrigado pela pergunta, tá, Wagner? O Roberto Melo pergunta: seria a eternidade um lugar ou um estado com duração sem fim? É muito interessante, Roberto, você colocar isso, porque essa percepção é comum entre nós, né? E, de fato, não é nada disso. A eternidade, ela é aqui e agora. Assim como nós podemos falar que Deus é onipresente, está aqui e agora, em todo lugar, né? Ou que a força do Espírito está em todo lugar, ele é onipresente e onisciente, a eternidade está aqui e agora. Ela nem é um lugar, nem tem uma longa duração. Ela é. O que nós, como seres humanos, temos é que nós não estamos integrados a essa condição. A nossa consciência está identificada com os aspectos temporais, com tudo aquilo que nós criamos pelos nossos sentidos. Então, no momento em que a nossa consciência começar a tirar essas vestes gradativamente, né, por um processo que nós chamamos de um caminhar ou de um discipulado, com o auxílio das forças que esse campo pode nos oferecer, nós vamos começando a vamos dizer, dinamizar, a tornar possível esse novo estado de consciência vir à manifestação. E durante esse processo, a gente vai perceber dentro de nós, na nossa vida diária, né, como alunos, como caminhantes nesse trabalho, a percepção dessas duas realidades dentro de nós, né? E isso é um conflito que se estabelece dentro de nós. Mas, como alunos, no caminho, nós percebemos, sim, né? Mas, em verdade, não é um lugar, né? Ele é aqui e agora, né? E não é um estado com um longo tempo de duração, ou assim, ele não tem fim nem começo, né? Porque ele é. Porque isso parece muito estranho para a nossa consciência, que é limitada ao espaço e o tempo. Amigos, nós temos aqui muitas perguntas e, infelizmente, nós não vamos ter condição de responder a todas. Nós vamos escolher mais uma, tá certo? E depois vamos encerrar. E esperamos que, em outros momentos, né, nós possamos também responder a outras perguntas, tá certo?
A Sirlene diz assim: é no espírito ou no nosso verdadeiro ser que está a verdade? Penso que em tudo que digo meu, e ela coloca esse meu entre aspas, não sou eu. E como digo meu espírito, penso que não sou o espírito. Sirlene, obrigado pela colocação. A verdade, assim como a eternidade, ou assim como a plenitude, ela é. E nós podemos dizer que o Espírito, se a gente quiser aqui se despir de todas as vestes religiosas, dogmáticas, enfim, por tudo aquilo que de forma, às vezes, bem intencionada, mas cheia de dogmas, cheia de preconceitos, a gente veste essas palavras, né? Nós podemos dizer que o Espírito também é a verdade, né? E o nosso ser verdadeiro, a nossa essência, e que nós chamamos, em algumas palestras, desse arquétipo universal que está dentro de nós, é a própria verdade. Tudo o mais são conceitos, são palavras, são formas que a gente tenta colocar para dizer, criar imagens a respeito de uma realidade que, de fato, nós não conhecemos ainda, que nós não somos conscientes e que vamos esbarrar sempre nos limites da nossa consciência momentânea. Então, a gente pode dizer que criar conceitos sobre a verdade, mas nenhum conceito sobre a verdade é a própria verdade. Nenhum conceito sobre o Espírito é o próprio Espírito. São imagens, são palavras que, vamos assim dizer, nos auxiliam, podem nos auxiliar nesse caminho. Mas que, em verdade, tudo isso é um estado de consciência que está além do nosso estado de consciência atual, mas que está dentro de nós. E por isso é possível que se torne uma realidade. Então, assim, o meu, o teu, tudo isso expressa o estado de separatividade que nós temos com esse elemento universal dentro de nós, ou com a verdade dentro de nós mesmos, né? Então, a saída é nós encontrarmos o caminho para nos ligarmos novamente à nossa consciência com esse elemento universal ou espiritual que está dentro de nós. Por isso que todas as linguagens sagradas, elas falam que o Espírito ou Deus está mais próximo do que mãos e pés. Está dentro de nós. Mas, infelizmente, o estado de consciência no qual nós estamos hoje é o da separatividade. Então nós vemos tudo fora de nós, além de nós. E às vezes buscamos elementos exteriores que possam nos aproximar desse conceito, ou dessa ideia, ou desse espírito. E, na verdade, tudo está dentro de nós mesmos. A conexão que pode ser feita entre essa centelha do espírito, que ganhou diversos nomes, né, ao longo da história da humanidade, e que nós chamamos na Rosa Cruz Áurea de rosa do coração, e a nossa consciência, isso torna possível o processo de despertar, né, ou de descer cordas no poço, né, como as forças, as 7 forças do Espírito, que poderão, cada uma delas, fazer um trabalho de transformação do nosso estado de consciência. Então,
Todo esse processo está descrito em todas as linguagens sagradas. Todo esse processo está descrito em todas as escolas espirituais do passado, em diversos grandes que vieram antes de nós. E a escola espiritual da Rosa Cruz Áurea traz para os dias de hoje, no nosso campo de vida atual, a possibilidade também da manifestação cétupla deste campo de força espiritual para nos auxiliar nesse processo de encontrar dentro de nós a verdade, esse elemento universal. Amigos, nós gostaríamos agora, para encerrar, em primeiro lugar, de agradecer a atenção de todos vocês, de convidá-los para as nossas próximas atividades aqui no nosso canal do Facebook e do YouTube, mas dizer também para aqueles que estão encontrando alguma sintonia, alguma ressonância desse ensinamento dentro de vocês, através desse canal, que vocês procurem os nossos núcleos, os nossos centros de conferências e tentem estabelecer um contato com eles, porque para ter continuidade será necessário que vocês conheçam mais de perto, né? Tenham a vivência de um trabalho dentro desse campo especial, que minimamente nós tentamos traduzir aqui nessas palestras, mas com certeza uma experiência dentro de um campo com um grupo de alunos será muito interessante para que vocês possam tirar mais conclusões, possam se aprofundar nesse conhecimento, sem nenhum compromisso de estabelecer ligação efetiva com esse campo. Tá? Então, convidamos todos vocês a se fazerem presentes nas nossas atividades. Tá? Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.